Professora Lilian, então hoje nós estamos aqui com essa parte da apresentação, um desafio, né? Porque nesse modo híbrido nós estamos com a nova perspectiva, né? O mundo está mudando, né, professor Edgar? Esse é o caminho. Nós percebemos, então, dando continuidade a esse processo. Vou deixar que você, professora Lilian, apresente nossa querida professora também. Então, dando continuidade, convido a todos a assistirem a palestra da professora Leila Amorim, a palestra de abertura, intitulada Avanços na Bioestatística, Entender o Passado para Refletir sobre o Futuro, doutora Leila Amorim. A doutora Leila Amorim, ela possui bacharelado em Estatística pela Universidade Federal da Bahia, em 1900 e asterisco, licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Católica de Salvador, em mais 1900 e asterisco, mestrado em Saúde Coletiva na Universidade Federal da Bahia, doutorado, aí já vou dizer em 2006, e pós-doutorado em 2012, em Bioestatística da University of North Carolina, UNC, de Chapel Hill. Isso. Atualmente ela é professora associada do Departamento de Estatística e docente dos programas de pós-graduação de saúde coletiva do Instituto de Saúde Coletiva do ISC. E em matemática na concentração da estatística. Do IME, na Universidade Federal da Bahia. E é essa pessoa maravilhosa que vocês aí têm e irão desfrutar com ela nessa nossa apresentação. Eu queria, antes de, obviamente, dar a palavra à professora, fazer algumas orientações iniciais, porque eu sei que quando ela pega esse microfone, vai falar. Fiquem atentos, prestem atenção, né? A palestra da professora, vai ter aqui a apresentação dela, mas eu já vou aproveitar para passar as orientações, tá? Então, todos que estão aqui presentes, que tenham dúvidas, vocês estão aí no caderninho de vocês, um QR Code, que vocês poderão acessar para fazer as perguntas para ela. São 45 minutos a apresentação dela, sejam rápidos. E para o pessoal que está online também, poderá fazer as perguntas também pelo chat do YouTube. Para além disso, exclusivamente para o pessoal que está no YouTube, daqui a pouquinho, né, a gente vai ter a palavra-chave que iremos passar, e essa palavra-chave vocês preencherão no formulário. Ok? Entendido isso? Combinado? Professora Leila. A professora doutora Leila Amorim tem vasta experiência na área de estatística aplicada, com ênfase em bioestatística, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem multinível, análise de sobrevivência, análise de dados categorizados, modelagem com variáveis latentes, métodos quantitativos em epidemiologia, inferência causal e análise de dados longitudinais. Primeiramente, gostaria de expressar a enorme satisfação em estar participando desse evento hoje, tá? Do Encontro Baiano de Estatística. E aproveito para agradecer publicamente à comissão organizadora pelo convite. Durante os próximos minutos, eu vou discutir um pouco os conceitos relacionados com a bioestatística, né, tratando a bioestatística numa contextualização histórica, né, e fazendo um paralelo dos desenvolvimentos na bioestatística com avanços na pesquisa em saúde. E como isso é importante para dar o suporte para futuros desenvolvimentos na área. Bem, é importante, inicialmente, definir o que eu estou chamando de bioestatística. Né? Existiu no passado algumas controvérsias a respeito da definição de bioestatística, mas já existe um consenso que bioestatística ela é referida como uma disciplina relacionada ao desenvolvimento e também à aplicação de teoria estatística e métodos relacionados a fenômenos na área de ciências da vida. Há também muita discussão na literatura sobre transformações que ocorreram ao longo do tempo na concepção da bioestatística. E grandes mudanças aconteceram principalmente após o final da Segunda Guerra Mundial. Então, como um marco histórico, na literatura geralmente se discute o que era bioestatística antes e depois de 1950. E gravem essa data, porque eu vou me referir a essa data com frequência durante os próximos slides. Antes de 1950, o conceito de bioestatística era pensado como sinônimo de estatística em saúde
e tinha um foco muito mais de estatística descritiva. Tá? Mas, após 1950, começam a haver grandes desenvolvimentos da estatística, de métodos estatísticos capazes de responder a perguntas de investigação na área de ciências da vida. Uma outra questão, outro conceito, outro aspecto que eu gostaria de enfatizar aqui são termos correlatos à bioestatística que nós encontramos na literatura. Né? Biometria é um termo que é muito relacionado com a bioestatística, mas geralmente se refere a uma interface entre a estatística e as ciências biológicas, de um modo geral, né? Com bastante ênfase em ciências agrárias. Enquanto que o termo estatística médica geralmente está relacionado de forma mais restrita à estatística associada à clínica médica. Eu vou estar me referindo durante a palestra, né, à bioestatística nesse sentido um pouco mais geral, relacionados com estudos da saúde humana e doenças. Bem, a primeira informação que eu queria discutir com vocês é onde se dá, na verdade, a formação do bioestatístico. Geralmente, essa formação ela se dá nos programas de mestrado e doutorado, que estão geralmente alocados em departamentos de bioestatística. Não dá para ver muito bem, eu acho, o slide ficou um pouco escuro, mas no slide estou só apresentando informações sobre alguns locais, algumas universidades de reconhecimento internacional, que têm programas de bioestatística, como a Universidade de Harvard, aqui, John Hopkins, a UNC, onde eu estudei, na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, e em Berkeley, por exemplo. Todos esses são exemplos de instituições que têm departamentos de bioestatística, e esses departamentos de bioestatística geralmente estão alocados dentro das escolas de saúde pública. O mesmo acontece em outros países. Então, só para ilustrar, né, aqui está representando a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que também tem um departamento de bioestatística, mas a Oxford, também na Inglaterra, não tem um departamento de bioestatística. Então, a gente vai identificar, é claro, em vários locais do mundo, que não existe uma separação clara entre bioestatística e estatística. Então, ela pode ser desenvolvida também nos departamentos de estatística, que é o que acontece majoritariamente no Brasil. Né? A maioria das universidades brasileiras não tem a separação entre departamentos de bioestatística e estatística. E, claro, que como existe, né, uma produção muito grande de conhecimento nessa área, existem vários locais, né, tanto periódicos, conferências, workshops, que são voltados à disseminação desse conhecimento. Tá? Então, listei aqui alguns desses periódicos, como a Biostatistics, a Biométrica, no Brasil, a Revista Brasileira de Biometria, né, e várias outras. E gostaria de chamar a atenção que não necessariamente são nas revistas de estatística que nós encontramos os desenvolvimentos de todos os métodos dessa área, de estatística em saúde. Uma revista como a American Journal of Epidemiology, por exemplo, é uma revista que também traz vários definição, né, de desenvolvimento de novos métodos nessa área. Bem, uma vez, né, tendo definido que é a bioestatística, onde acontece a sua formação, eu gostaria de começar a discussão a respeito do caminho da bioestatística ao longo da história e fazer um paralelo em relação aos desenvolvimentos na área de saúde, porque isso é muito importante para a gente entender o que é que impulsiona o desenvolvimento nessa área. Então, existe um artigo muito interessante do Ziegler, Deagle e Young, que discute esse desenvolvimento da bioestatística ao longo do tempo, que foi elaborado para celebrar os 80 anos de David Cox. E nesse artigo, eles focam em duas áreas principais, que eu vou estar utilizando aqui como referência para algumas das discussões. Uma primeira área de desenvolvimento se refere a desenvolvimentos na área biomédica. E os autores reportam um fato histórico muito interessante que aconteceu, né, na década de 50, quando foi definido o modelo de dupla hélice para o DNA. Isso causou uma revolução, né, em ciência biológica, fazendo que esses mecanismos da biologia molecular fossem decifrados. E, com isso, então, começou a haver avanços tecnológicos muito importantes na área de biomedicina.
E esses avanços na biotecnologia permitiram, ao longo dos anos, né, que a gente conseguisse ter informações diversas sobre sequências de DNA, genes, níveis de expressão proteicas, gerando uma quantidade de dados imensa que precisava ser analisada. E não, o que precisou ser feito? Precisou que novos métodos fossem discutidos e desenvolvidos para dar conta às novas questões que surgiam com essas informações. Tá? Aqui eu estou exemplificando com outras situações, outros dados, né, que nós temos que fazem com que eu tenha espaço de alta dimensão de dados, né, como situações em que eu tenho níveis de expressões de genes em milhares de genes que são utilizados para predizer incidência, né, de doenças ou progressão de doenças, ou mesmo dados de ressonância magnética que geram dados, uma quantidade de dados muito grande que precisam ser analisados. Né? Então, esse tipo de dado, geralmente ele é expresso, ele é descrito, né, por diferentes formas gráficas. Aqui eu estou ilustrando o Manhattan Plot, né, que está identificando locais nos cromossomos de potenciais candidatos, genes candidatos, para estarem associados com algumas doenças. Então, houve, né, nessa área do conhecimento um aumento do número de estudos específicos para identificação de variantes genéticas que pudessem estar associadas com algumas doenças. Né? Então, e esse fato, né, na ciência da saúde fez com que houvesse um impulso ao desenvolvimento de métodos nessa área. Tá? No Brasil, só para ilustrar, né, houve um projeto chamado Epigen Brasil. Eu acho que já tem mais de 10 anos. A professora Rosimeire depois pode confirmar que ela era uma das pesquisadoras envolvidas nesse projeto, um projeto grande, o maior projeto da América Latina, relacionado a trabalhar com o genoma humano para a identificação de doenças complexas. E para ilustrar, né, essa relação entre questões em saúde e desenvolvimento metodológico em estatística e saúde, tá? Eu peguei aqui um exemplo, tá, que está relacionado à necessidade de avaliar o efeito de polimorfismos e de interações gene-ambiente no desenvolvimento de doenças. E selecionei 2 artigos, um artigo que foi publicado em 2013 por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, pesquisadores do Instituto de Saúde Coletiva, do Instituto da Ciência da Saúde, que estavam interessados em avaliar associações de polimorfismos com doenças infecções comintos, asma e atopia. Enquanto que esse outro artigo não dá para visualizar bem, não sei porque a imagem não está muito boa, mas aqui é um artigo de 2014, né, que está interessado em avaliar a interação gene-ambiente em doenças mentais severas. Então, existe necessidade, interesse dos pesquisadores de responderem algumas perguntas e a gente precisa de métodos para fazer isso. Então, esse artigo aqui, de 2021, também não está dando para visualizar, pelo menos eu não vejo daqui de perto. Tá? Esse artigo de 2000, lá está melhor do que aqui? Eu não estou conseguindo enxergar. Vou mudar de lugar. Vou desfilar aqui. Então, esse artigo de 2021, muito obrigada, que está realmente bem melhor. Agora eu consigo ver. Eu estava falando a cegas, acho que eu estou lá de cá, né? Então, esse artigo de 2021, né, é um artigo que sistematiza, né, vários métodos. Eu acho que eu ficar perto que é ruim, eu também não enxergo, mas tudo bem. Então, esse artigo de 2021, ele sistematiza uma quantidade enorme de métodos que têm sido desenvolvidos ao longo dos anos para tentar responder, né, questões relacionadas a essa interação. Então, só para a gente ver a importância, né, da estatística para estar respondendo a perguntas de interesse. Também selecionei esse outro artigo de 2020, tá, que especifica a utilização de um método com máxima verossimilhança, tá, para estimar essa contribuição da interação gene-ambiente, no caso aqui relacionado à obesidade. Então, o artigo tem vários métodos, vários gráficos avaliando os parâmetros do modelo que são pertinentes para mensurarem, né, o efeito de interesse. A partir de agora, eu vou mudar um pouquinho o foco da apresentação, né, para concentrar numa área que é uma área mais próxima à minha realidade profissional, tá, que são os desafios em saúde pública
que servem como propulsores também de desenvolvimento metodológico. E vou tentar fazer um paralelo, né, com a história de desenvolvimento, progresso na saúde, na ciência da saúde e na estatística. Então, só para a gente lembrar que o marco da mudança do paradigma da bioestatística aconteceu em torno de 1950, né? E aqui, em 1947, 48, né, são definidos, né, os protocolos para estudos controlados, aleatorizados, na Inglaterra, no contexto de um estudo que estava avaliando o efeito da streptomicina na tuberculose. Tá? Então, esse é um evento histórico que aconteceu e que forneceu as bases para o que a gente conhece hoje sobre protocolos de experimentos que ocorrem em pessoas para avaliar terapias ou medidas preventivas. Então, esse foi o início do que a gente utiliza hoje em ciência, né? Em análise de dados com experimentos em humanos. E, na época, esse Sir aqui, Bradford Hill, né, que é um epidemiologista muito conhecido na área de epidemiologia, principalmente, ele também é estatístico e ele participou da definição desses protocolos, né? E também, logo depois, em 1952, né, ele lançou as bases para o que a gente conhece hoje do estudo de caso controle, que é um estudo muito importante em saúde pública para avaliação de associação para eventos raros. E aí, logo depois, tá, em 1958, no final da década de 50, a gente, né, identifica uma contribuição clássica na bioestatística, que é o estimador de Kaplan-Meier, tá, em 1958. Então, na época, não se tinha como estimar a probabilidade de sobrevida em casos em que eu tinha perda de acompanhamento dos indivíduos. Então, essa contribuição, né, ela foi fundamental para que a gente pudesse hoje descrever a função de sobrevida quando eu faço experimentos, quando eu quero identificar, né, fatores que possam interferir na sobrevivência ou diagnóstico ou qualquer outro evento ao longo do tempo. Então, o artigo de Kaplan-Meier, em 1958, ele responde, de certa forma, a questões que existiam na época, né, para eu identificar, responder questões na saúde. Eu peguei dados de um artigo, que também não dá para ler aqui, mas é um artigo, acho que de 2018, que faz um resgate histórico do estimador, que fala sobre as contribuições de Kaplan. E né, essa figura aqui, ela está representando as citações do artigo ao longo dos anos. Né? Todo mundo que já ministrou a disciplina ou já assistiu, né, a disciplina de análise de sobrevivência, né, sempre é identificado que são um dos artigos mais citados da história da estatística, é o artigo de Kaplan-Meier. Aqui, até esse artigo, ele identificou até 2017 um pouco mais de 44 mil citações do artigo. Tá? Que, claro, que cresceu ao longo do tempo. E essa outra figura eu acho que é interessante, porque ela faz uma comparação da probabilidade de sobrevida estimada pelo estimador de Kaplan-Meier, de dados que foram coletados em 1889, tá? Em relação à sobrevida de pacientes com câncer de mama. E essa são as estimativas, né, dessa função de sobrevida. E essa linha tracejada traz em comparação as estimativas que foram obtidas em 2009 para o mesmo evento nos Estados Unidos. Então, a gente percebe como houve mudança e como a metodologia, como a técnica estatística é capaz de mostrar isso. Então, é uma coisa assim, extremamente interessante a gente perceber a contribuição da estatística para a saúde para todos nós. Né? Outra situação em que a gente tem contribuições diretas da estatística relacionada com a saúde pública fazem parte das análises que nós... Oh, muito obrigada. Ele é um gentleman. Obrigada. Ele é muito gentil. Foi na hora certa. Muito obrigada. Bem, então, voltando aqui, uma contribuição importante da estatística está relacionada à análise de estudos observacionais em epidemiologia. E eu vou pegar um exemplo, um estudo, né, que é um estudo muito importante na área,
e que vai dar margem a gente pensar em questões da estatística que são relevantes. Tá? Então, desculpem. Eu vou utilizar, né, como exemplo o estudo de Framingham, que é um estudo de coorte interessante. Ele é um estudo que começou em 1948, então justamente naquele momento de transição da bioestatística, tá? E ele acompanhou os indivíduos. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas ele ocorreu na cidade de Framingham, que fica no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e ele recrutou inicialmente um pouco mais de 5.000 participantes, né, que era correspondente a cerca de 2/3 da população da cidade, para fazerem avaliações bianuais com o objetivo de obter informações sobre a epidemiologia e fatores de risco para a doença cardiovascular. O interessante é essa figura que está mostrando que esse estudo, ele continuou, essa figura vai até 2019. Tá? Então, o que aconteceu com esse estudo? Então, desde 1948, 1950, eles acompanharam indivíduos, é claro que não são necessariamente os mesmos indivíduos, eles acabaram tendo a segunda e terceira geração de indivíduos que foram incorporados ao estudo ao longo do tempo, tá? Mas, ao final de 2004, ainda tinha um pouco mais de 500 participantes do recrutamento inicial. Então, imagine a quantidade de dados que foram sendo coletados ao longo do tempo e as possibilidades de análise de perguntas de investigação que sejam interessantes. Tá? Então, claro que ao longo do tempo, eles foram acrescentando novas informações, novas medidas, novos exames que não existiam em 1948, 1950, mas que foram sendo agregados. Tá? E eu vou utilizar, então, esse estudo aqui várias vezes para poder ilustrar, né, como a estatística caminhou junto com o estudo de Framingham. Então, eu saí procurando alguns estudos antigos, né, e achei esse artigo de 1957 e esse de 1974, né, que trazem resultados do estudo de Framingham. E, se a gente olhar os resultados no artigo, a maioria são tabelas com estatística descritiva. Tá? A maior parte do artigo vai ser com taxas de mortalidade ou prevalências, descrição por grupos. Tá? E aí a gente vem logo depois pensando nas contribuições da estatística, historicamente. E a gente identifica, no final da década de 50, depois que o estudo de Framingham já tinha começado, tá? A proposição, né, do modelo de regressão logística, que teve contribuição do Bergson, que foi a pessoa que propôs a utilização da função logística, tá? E cunhou o termo Logit Model. E depois, claro, o artigo do Cox, que propõe um modelo de regressão para respostas binárias. Então, isso, de alguma forma, vai revolucionar, né, a análise em saúde, porque agora eu tenho uma ferramenta que eu não tinha antes para avaliar o efeito de fatores de risco na ocorrência de uma doença. Tá? E, claro, logo depois, né, esse artigo, claro, acho que é o mais revolucionário de todos, que é o modelo de riscos proporcionais de Cox, em 72. Tá? E agora eu tenho a possibilidade de modelar a taxa de falha em função de fatores de risco. E, mais do que isso, eu consigo expressar essa medida, né, como risco relativo, que é de interpretação fácil para os pesquisadores da área de saúde. Então, é claro que esse artigo, né, junto com o artigo do Kaplan-Meier, né, são os artigos mais citados na literatura da estatística. Eu olhei no Google no final de semana, tinha um pouco mais de 58.000 citações do artigo do Cox. Talvez seja um pouco mais, né, alguma imprecisão, mas é um artigo extremamente citado, bastante útil para a ciência. E aí eu fui tentar resgatar, né, aplicações desses métodos no estudo de Framingham. E não foi difícil encontrar, por exemplo, em 1984, um dos artigos que analisam esses dados, que descreve a utilização do modelo logístico, que foi proposto em 58, tá? E apresentam aqui as estimativas, valores de pé, etc. Da mesma forma, o modelo de Cox. Tá? Então, são ferramentas, no artigo 91, são ferramentas que realmente, a partir do momento que elas estão disponibilizadas, elas podem ser utilizadas para responder perguntas que podem ser de bastante interesse para
à sociedade. Finalizando, né, a nossa discussão a respeito do estudo de Framingham, como esse estudo ele acompanhou, né, ele tem uma duração de mais de 60 anos, né, ao longo dos anos, das décadas, ele foi reunindo uma quantidade de dados cada vez mais densa e complexa. Né? E aqui tem algum exemplo de alguns tipos de dados, né, que a gente não era possível ser analisado na década de 50. Tá? Então, houveram, né, várias medidas repetidas de fatores de risco ao longo desses anos, né, medidas longitudinais de desfechos. Devido ao desenvolvimento na biotecnologia, foi possível medir uma quantidade muito grande de variáveis inflamatórias, hormonais, outros biomarcadores que podem ajudar a entender as doenças cardiovasculares e outros eventos em saúde. Foram agregadas informações que também não são de medidas fáceis, como dieta, atividade física, depressão, redes sociais. Tudo isso foi sendo incorporado ao projeto ao longo dos anos, além daqueles tipos de dados que eu já mencionei anteriormente, que são dados de alta dimensão. Então, tudo isso traz novos desafios para a estatística, necessidade de desenvolvimento de métodos que deem conta, né, dessa complexidade dada por necessidade da pesquisa em saúde. E, para ilustrar, eu coloquei aqui nesse slide, na verdade, um conjunto de artigos, não necessariamente são os artigos mais significativos da história, mas artigos que todos eles têm como motivação, na publicação do artigo, constam aplicações na área de saúde. Tá? Então, artigos como o que foi proposto, né, métodos, né, como foram propostos pelo Deagle para análise de medidas repetidas, ou modelos para dados longitudinais. Okay? Alguns métodos para lidar com eventos recorrentes, análise de sobrevivência, discussão sobre dados faltantes, métodos que lidam com redes em neurociência, tá? Métodos bayesianos, métodos que podem lidar também com dados de grande dimensão e vão ter várias contribuições, tá? Que são importantes. Então, essas contribuições elas vêm ao encontro da necessidade. A demanda por método que tem feito que a discussão, né, sobre bioestatística ela vem para tentar responder a questões de pesquisa. Esses artigos aqui, eles, de modo geral, eles são artigos que estão representando a produção entre 1988 e 2011. Tá? Então, não tem artigos muito recentes aqui, mas isso aqui é só para a gente ilustrar, só para fazer o paralelo entre a demanda, né, e o que a bioestatística, né, tem dado em retorno. Claro que existem, né, continuam existindo, né, grandes desafios para os estatísticos, para os bioestatísticos. Eu vou focar aqui, eu só levantei alguns poucos desafios que estão mais relacionados com a minha área de atuação. Tá? O que a gente tem percebido, é claro que há uma demanda de novas formas de pensar, novos métodos, devido ao grande volume de dados que a gente tem. Quando eu chamo aqui de volume de dados, eu estou me referindo aos dados estruturados, que é o que a gente utiliza mais em estatística, né, mas um número muito grande de observações, um número muito grande de variáveis que a gente precisa considerar. Parte desse volume de dados se deve ao desenvolvimento da biotecnologia, como eu já mencionei anteriormente, mas também existe um aumento, né? Nós sabemos, inclusive, aqui o pessoal da SEI tem participado bastante dessa dinâmica, quer dizer, utilização muito grande e tem cada vez sido maior de dados secundários. E isso tem sido permitido principalmente pela possibilidade de fazer o linkage entre dados administrativos, entre bancos de dados, grandes bases de dados, né, do governo, por exemplo. Tá? E isso para isso tem sido requerido o desenvolvimento de vários algoritmos e novas formas de pensar análise de dados. Nós temos também muitos desenvolvimentos relacionados à análise de dados com estrutura de dependência, diferentes tipos de estrutura de dependência, apesar desse desenvolvimento já existir, mas hoje a gente precisa incorporar estrutura de dependência e métodos que originalmente não foram desenvolvidos para tal, e eu vou citar um exemplo daqui a pouco sobre isso. Uma outra questão que tem trazido desafios na área de estatística em saúde é a necessidade de responder a modelos teóricos que cada vez são mais sofisticados e complexos. Tá? E isso está relacionado
com uma quantidade muito grande de relações, de caminhos entre os fatores que vão ser úteis para descrever fenômenos em saúde, a possibilidade de relações não lineares, de variáveis não observadas, que eu estou chamando aqui de variáveis latentes, né? E tudo isso faz com que eu precise de métodos mais complexos, métodos que demandam computacionalmente algoritmos, né, intensivos, necessidade de inferência baseada em reamostragem, necessidade de uso da abordagem bayesiana, entre outros desafios. Então, isso é um novo momento da estatística que a gente precisa pensar, a gente precisa dar um retorno para responder aos pesquisadores em saúde. E, por fim, né, um outro ponto, que é um ponto que tem me interessado recentemente, que é questões relacionadas com inferência causal, que eu vou tratar nos próximos slides. Bem, em relação a partir de agora, eu me distraí ali com o Antoniel, me dizendo que eu tenho 15 minutos. Eu vou tentar aqui cumprir o tempo. Bem, nessa última parte, essa é a última parte, na última parte dessa fala, eu vou focar em duas áreas de desenvolvimento metodológico que eu tenho participado, eu tenho tido experiência nos últimos anos, tá? Uma em relação à modelagem com variáveis latentes, que, claro, modelagem de variáveis latentes é uma área extensa, né, que envolve um conjunto muito grande de metodologias, conceitos, terminologias. Não foi desenvolvida inicialmente, originalmente, para a área de saúde. Ela geralmente tem sido estimulada para análise de dados da área de ciências sociais, sociologia, psicologia, mas já tem alguns anos, já tem décadas, que esse tipo de método foi incorporado às ciências da saúde e tem sido bastante utilizado. Tá? Como tem uma quantidade de métodos muito grandes relacionados à modelagem com variáveis latentes, né, tem vários diferentes objetivos que eu posso atender com esse tipo de procedimento, com esses tipos de procedimento. E, para a gente entender um pouco melhor a modelagem com variáveis latentes, a gente geralmente representa os nossos modelos teóricos utilizando diagramas, são chamados diagramas de caminhos, que têm uma relação direta, né, com as equações matemáticas, os métodos. Mas eu queria chamar a atenção, essa figura que eu coloquei somente por esse motivo, que eu queria chamar a atenção que quando eu faço modelos muito complexos, e faço essas setinhas, é representado por essas setinhas nesse modelo, significa que eu estou acrescentando parâmetros. Eu estou tornando o meu modelo muito mais complexo. E a questão é como é que eu faço estimação de modelos muito complexos, né? Eu tenho um desafio adicional. Como eu mencionei, essa é uma área muito grande, tem vários métodos que já estão disponíveis na literatura para fazer análise de dados, mas tem sido observado ao longo do tempo a proposição de várias extensões, né, dos métodos originais. Os métodos originais eles focavam no mundo normal, né, distribuição normal associada com todas as variáveis, normalidade multivariada, e foi começando a ter necessidade de expandir para novas áreas, principalmente em saúde. A gente trabalha muito com respostas discretas. Tá? Então, foram feitas diferentes extensões para incorporar os tipos de variáveis e as estruturas de dependência. Então, aqui eu ilustrei só alguns tipos de extensões que têm sido propostas na literatura. Trouxe aqui alguns exemplos de artigos que têm sido publicados nessa área. E, claro, que eu vou apontar aqui um dos artigos, né, em colaboração, que a gente publicou em colaboração com a professora Lília e com a Gilmara, que foi nossa aluna de mestrado, né, que foi publicado em 2021, que colabora, que contribui com a especificação de um método para lidar com variáveis latentes categóricas que têm uma resposta distal. Voltando para a saúde, eu falei de método, eu falei de análise, modelos com variáveis latentes, só para a gente identificar que existem muitas aplicações em saúde desses métodos. Eu peguei de forma aleatória artigos atuais da área de saúde, artigos 2020, 2021, 2022, que utilizam esse tipo de metodologia. Esse artigo aqui, que tem essa figura aqui em particular, ele está utilizando, inclusive, modelos de equações estruturais generalizados, que permitem que eu incorpore um MLG, né, dentro de equações estruturais,
né? E tem várias outras aplicações, inclusive encontrei várias aplicações utilizando dados de Covid, por exemplo. E essa metodologia, ela não está distante de nós, ela não está sendo publicada do outro lado do mundo. Então, eu quis trazer isso para nosso ambiente, para Salvador, para Bahia. Não é só Salvador, não, mas eu peguei exemplos de Salvador, que eu também tenho colaborações com o interior da Bahia. Mas aqui eu estou só ilustrando, né, várias publicações utilizando esses métodos com modelagem com variáveis latentes, que a gente tem contribuído para responder perguntas dos nossos pesquisadores baianos, tá? Pesquisadores de diferentes instituições, tanto da UFBA quanto da Fiocruz. Tá? Também temos colaboração com pesquisadores da UFES. Então, o que eu tenho percebido é que, à medida que os pesquisadores têm conhecimento do método, eles se tornam realmente bastante interessados e conseguem perceber questões que eles não conseguiam responder antes ou não respondiam de forma mais apropriada, e eles conseguem agora com a utilização de um método que não necessariamente são métodos novos, mas são métodos novos para eles. E só para colocar, né, na situação mais atual, né, de desenvolvimento, aqueles artigos todos já foram publicados, atualmente está trabalhando com 2 problemas que estão relacionados com desenvolvimento metodológico com variáveis latentes. Então, essa figura aqui da direita representa o modelo teórico de um projeto que a gente está desenvolvendo junto com o pessoal do SIDAX. Então, esse é o modelo, o mecanismo que os pesquisadores nos apresentaram para relacionar e avaliar o impacto de componentes da atenção primária na mortalidade infantil. Então, vocês percebam que não é um modelo trivial, não é uma análise que você consegue fazer facilmente e que incorpora também variáveis latentes, tá? Para avaliar todos esses fatores. Alguns fatores são da atenção primária, outros são relacionados a características do município, características da criança, né, todos eles relacionados com mortalidade infantil, que é esse pontinho aqui azul. Então, a gente está trabalhando nesse projeto já tem quase 2 anos e enfrentado vários desafios metodológicos para poder entender como modelar esse tipo de mecanismo. E a gente vai estar apresentando hoje aqui, o Michele e o Josemir vão estar apresentando pôsteres que vão estar falando um pouco sobre os desafios metodológicos. Então, quem quiser conversar mais um pouco sobre isso, daqui a pouco, né, vai ter oportunidade. Do lado direito aqui, um outro problema, outra questão que surgiu em colaboração com pesquisadores do ELSA Brasil, que é o Estudo Longitudinal do Adulto, que ele é multicêntrico, mas tem uma sede aqui em Salvador, coordenado por pesquisadores do Instituto de Saúde Coletiva, e que nós colaboramos, e surgiu de uma questão associada à tese de doutorado de Nila, que também está aqui presente, né, que é a professora da UNEB. Na tese de doutorado de Nila, a gente estava interessado, uma das questões era avaliar o efeito da síndrome metabólica como uma variável latente no tempo até o desenvolvimento da diabetes mellitus. Tá? E, então, eu tenho uma variável aqui que é latente e uma covariável que é latente e uma resposta que é observada. E eu preciso fazer análise de sobrevivência. Então, a Nila se debruçou sobre o desafio de como analisar isso, utilizando esse tipo de método, e os métodos ainda não existem muito poucos métodos nessa área, e a Nila tem trabalhado com isso, também vai apresentar um post daqui a pouco, então quem quiser conversar mais sobre isso, daqui a pouco vai ter a oportunidade com a Nila. E eu vou passar muito rapidamente aqui, que já me disseram que meu tempo foi esgotado, tá? Mas a gente teria ainda para falar sobre desafios, né, na inferência causal. Existe uma área enorme, né, de metodologias que são importantes para a área de saúde, que a gente também tem trabalhado ao longo desses últimos anos. Eu vou só passar rapidamente, já que meu tempo já acabou, para focar no que eu acho que é importante, que é a questão da realidade local. Na verdade, a gente tem feito vários trabalhos junto com pesquisadores de Salvador para a utilização desse tipo de método, tá? E essa é uma tradição que já ocorre há alguns anos, junto com pesquisadores do Instituto de Saúde Coletiva, que tem como objetivo identificar o impacto ou o efeito causal de um programa ou política pública para um desfecho em saúde, e são utilizados vários métodos que originalmente eram da área de econometria, mas que precisaram ser adaptados para a realidade de saúde. Tá? Então, tem várias publicações avaliando o impacto, por exemplo, do Programa Saúde da Família, ou programa relacionado com a atenção primária à saúde, né? E, mais recentemente, várias as colaborações relacionadas com o SIDAX,
né, e várias pessoas que estão aqui nesse auditório hoje têm colaborado com o SIDAC, que permitiu, né, que, através do linkage de grandes bases de dados, a gente tivesse várias questões novas a serem respondidas, muitas delas relacionadas com o efeito de programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e já começam a haver produções, peguei alguns exemplos de produções de artigos que estão tentando capturar, utilizando métodos, nem sempre métodos que estão facilmente disponíveis na literatura. Então, existe uma área grande aqui de desenvolvimento, necessidade de desenvolvimento na área de inferência causal. E, como eu falei, apesar de a gente estar utilizando métodos na área de econometria que migraram para a área de saúde, né, tem várias outras questões adicionais que são importantes de serem discutidas, e isso necessita de uma quantidade de desenvolvimento metodológico enorme. Então, essa é uma área em ampla expansão e que ainda não foi, né, completamente definida. Então, o desafio atual da estatística e saúde, da bioestatística, para responder essas perguntas de interesse, né, da saúde pública e da saúde como um todo. Então, é claro que, para quase finalizando, tá, só lembrar que o que a gente precisa, provavelmente, para continuar, né, crescendo e sendo importantes no contexto da sociedade, né, está contribuindo com as questões de saúde, é a gente continuar, manter ou expandir, né, equipes bastante integradas. Então, é importante nessa área ter multidisciplinariedade, pessoas que são especialistas no problema de saúde, com estatísticos, físicos, cientistas da computação, tá, economistas, pessoas que possam debater em diferentes ângulos e responder da melhor forma possível as questões. A gente precisa ampliar muito a visibilidade social da estatística, da bioestatística, porque nós estamos colaborando para a resolução de problemas da sociedade, e isso talvez precise ficar um pouco mais claro. E aqui, esses outros dois bullets aqui, esses dois últimos quadradinhos, eles estão relacionados principalmente com aquela questão sobre as áreas da estatística estarem cada vez mais conectadas. Então, antes a gente tinha uma área que é a área de sobrevivência, a outra era a área de variáveis latentes, a outra era a área de dados longitudinais, mas agora está tudo junto, porque eu tenho um problema que envolve dados longitudinais, sobrevivência e variáveis latentes, e eu preciso conectar isso. Então, isso torna um pouco mais complicado. E é claro que, estou no último, mas estou quase acabando. É claro que é importante, né, ter uma integração computacional, é importante que os métodos que a gente desenvolva, esses métodos, eles estejam rapidamente disponibilizados para o público. E agora, realmente, é o último slide, só voltando, né, para o tema desse evento, né, para a nossa realidade aqui nesse auditório, né, e lembrar que eu acredito, né, que a Bahia continua sendo um polo muito promissor para o desenvolvimento da estatística em saúde e para a bioestatística. Nós temos vários atores, né, trabalhando já em várias frentes para o desenvolvimento dessa área. Eu acredito que o que a gente precisa realmente é ampliar as nossas redes de colaboração, disseminação das nossas metodologias e a divulgação da produção científica e outras contribuições da comunidade local, para que a gente possa contribuir ainda mais para o avanço da estatística em saúde. Muito obrigada.